Oi pessoal, tudo bom? Quero falar com você um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Num texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo 23 e versículo 24, que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero conversar um pouquinho desses versículos aqui. É um texto em que Jesus está conversando com a samaritana, e esse texto ele é bem conhecido, né, entre os evangélicos, entre os católicos, em relação de quando se fala a respeito da adoração genuína. E esse texto é muito debatido, às vezes assim, ministrado em seminários de adoração, congressos de louvor e tudo mais, falando a respeito de música, de como se adorar a Deus, como chegar perto de Deus. Mas na verdade, o texto não fala de música, não fala nada disso. A conversa de Jesus com a samaritana não é a forma da adoração, mas quem é adorado. A conversa de Jesus com a samaritana gira em torno do seguinte: a samaritana, na conversa dela com Jesus, ela pergunta para Jesus qual é o local de adoração, se era aquele monte que foi dado por Jacó e era onde os samaritanos adoravam a Deus, ou se era em Jerusalém, se era no templo. Jesus fala disso, dizendo que não é o lugar aonde se adora, né? E quem é adorado é o que importa. Se você perceber na conversa de Jesus com a samaritana, chega um momento em que Jesus ele está conversando com ela e ela diz assim para ele: olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar tudo isso que você está dizendo. E Jesus diz para ela assim: sou eu que falo contigo. Então, se você tiver uma atenção para esse texto, você vai perceber que Jesus não está falando do local de adoração e Jesus não está falando da forma de adoração. Fala da forma de adoração, sim, que deve ser adorado em espírito e em verdade, mas sobre quem deve ser adorado. E Jesus está mostrando para aquela mulher que ele, Jesus, é quem deve ser adorado. É Jesus no qual nós devemos a nossa adoração. É para Jesus que nós devemos voltar toda a nossa oração, voltar toda a nossa honra, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Messias. Foi Ele que nos salvou. É interessante que aquela mulher entende isso e ela vai para a cidade, ela fala com as pessoas daquela cidade e muitos homens acreditam naquela mulher e vêm falar e vêm conhecer Jesus e conhecem a Jesus e sabem daquilo que Jesus pode realizar, não só por aquilo que aquela mulher disse, mas porque eles conheceram a Jesus e puderam então adorar ao verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus. Quando a palavra nos ensina aqui em João capítulo 4 a respeito dessa situação de Jesus com a mulher samaritana, Jesus não está falando a respeito de um lugar aonde devemos adorar, ou se nós devemos adorar com os olhos fechados, com as mãos levantadas, ou dando pulinhos. Não. Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores sabem quem adora. Os verdadeiros adoradores adoram a Jesus. O verdadeiro adorador é aquele que celebra sempre o nome de Jesus. Celebre a Jesus, adore a Jesus, porque Ele é o seu Deus. E que Jesus te abençoe e te guarde.